Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, fazemos parte do projeto Fica em Casa Aprendendo. E hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre tabela periódica. Já falamos sobre a tabela periódica atual, comentamos sobre suas principais características, sobre períodos, famílias, e também já iniciamos a falar sobre as propriedades periódicas. Falamos sobre raio atômico. E hoje, na nossa aula, nós vamos continuar as propriedades periódicas. Nós vamos apresentar um resumo, do que a gente já viu até agora e vamos para as propriedades periódicas, que são a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, a reatividade e vamos fechar com algumas questões para termos o total entendimento do assunto, certo? Vem comigo, turma. Bom, vamos trazer um resumo sobre a tabela periódica, o que nós já estudamos até agora. Bom, a tabela periódica, os elementos, eles são listados sequencialmente, ou seja, um depois do outro, em ordem crescente de número atômico, onde haverá uma repetição das propriedades periódicas. Então, a tabela periódica, os elementos são organizados de forma sequencial, um seguido do outro, e em ordem crescente de número atômico. As propriedades dos elementos químicos são funções periódicas do número atômico, ou seja, com base no número atômico, que é a quantidade de prótons presentes no núcleo, nós vamos ter a repetição das propriedades periódicas, certo? Bom, o conceito, na verdade, a lei que rege a tabela periódica. A tabela periódica é um arranjo, uma combinação de elementos em ordem crescente de número atômico. Sempre, turma, da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, eu vou ter o aumento do número atômico dos elementos. Bom, em linhas horizontais, tais que os elementos com propriedades químicas semelhantes caem diretamente um embaixo do outro. Ou seja, nesse arranjo, nessa disposição crescente de número atômico, a formação de linhas verticais. E todos os elementos que estiverem na mesma linha vertical, eles vão apresentar características químicas semelhantes, ou seja, propriedades químicas semelhantes. Tudo bem? Bom, também, relembrando a tabela periódica é uma tabela, certo? Eu vou ter linhas horizontais e linhas verticais. As linhas horizontais, vamos relembrar, nós chamamos de períodos. E nós temos, na tabela periódica, 7 linhas horizontais. Ou seja, nós temos 7 períodos, de 1 a 7. O período ele vai indicar a quantidade de camadas eletrônicas, de níveis de energia. Se falarmos que um elemento X ele encontra-se no terceiro período, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele apresenta 3 camadas, 3 níveis. Se o elemento apresentar 5 camadas eletrônicas, ele estará localizado no 5º período da tabela periódica. As linhas verticais, nós vamos chamar de famílias ou grupos. Bom, nós temos 18 linhas verticais. Essas 18 linhas vão ser agrupadas em 2 grupos. Grupo A, família A, e grupo B, família B. A família A, eu vou ter os elementos onde, quando a gente fizer a distribuição eletrônica, os elétrons vão terminar ou no subnível S ou no subnível P. Eu tenho família A de 1A até 8A. A família B, a distribuição eletrônica vai terminar nos subníveis D ou F. Também eu tenho família 1B até a família 8B. Tudo bem? Agora vamos partir para as propriedades periódicas. Periódicas é porque se repetem. De tempos em tempos, de intervalo de número atômico, nós vamos ter a repetição dessas propriedades.
Bom, nós vamos trabalhar com vocês na aula de hoje propriedades que estão relacionadas ao elétron. Na verdade, a retirada ou a entrada do elétron. Como primeira propriedade, a energia de ionização ou potencial de ionização. Então, a energia de ionização, turma, é a facilidade com que um elétron pode ser removido, retirado de um átomo. Ele é um indicador importante do seu comportamento químico. Então, a energia de ionização ela está relacionada com a retirada do elétron do átomo. Energia de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, a energia para retirarmos um elétron do átomo no seu estado gasoso. Eu estou representando aqui na tela, aqui, turma, ó, nós temos uma reação, nós temos o elemento X, certo? Onde nós estamos aqui mostrando a energia. Para que essa energia? Para retirar um elétron do átomo. Quando a gente retira um elétron, o átomo que antes estava no estado gasoso, ele vai se tornar um íon do tipo cátion, um íon positivo, porque ele está perdendo o elétron. Bom, essa retirada, né, ela pode acontecer várias vezes, porque um átomo ele pode conter vários elétrons. Mas a gente vai focar, turma, na retirada do primeiro elétron. Então, a remoção do primeiro elétron, que é o mais afastado do núcleo, requer uma quantidade de energia denominada primeira energia de ionização. Claro que, se formos retirar o segundo elétron, então essa energia será chamada de segunda energia de ionização. Mas vamos focar na primeira energia de ionização. Então, de maneira geral, turma, podemos relacionar a energia de ionização com o tamanho do átomo, pois quanto maior o raio, né, mais fácil será remover o elétron mais afastado, o elétron externo, visto que, nesse caso, a força de atração núcleo-elétron será menor. Então, a gente relaciona com o tamanho do átomo. Se eu quero retirar um elétron, quanto mais afastado esse elétron estiver do núcleo, mais fácil será essa retirada. Por quê? Porque existe uma atração núcleo, que são partículas positivas, os prótons, com os elétrons, que são as partículas negativas. Só que, se eu tenho um elétron muito distante, ou seja, um átomo com um raio muito grande, será mais fácil a retirada desse elétron. Portanto, quanto maior o tamanho do átomo, turma, será menor a primeira energia de ionização. Quanto maior o átomo, menor será a primeira energia de ionização. Ou seja, quanto maior o átomo, mais fácil, menor energia, mais fácil será a retirada desse elétron. Portanto, a energia de ionização ela vai crescer na tabela periódica de baixo para cima. Por quê? Porque, nesse sentido, eu tenho a diminuição do átomo. Aí, quanto menor o átomo, maior será a energia de ionização. Mais difícil será a retirada desse elétron. E, no período, certo? No período, nós vamos ter o aumento da esquerda para a direita, porque, nesse sentido, estamos aumentando o número atômico, certo? Ou seja, estamos aumentando a quantidade de prótons. E aí, quanto mais prótons, mais difícil será a retirada desse elétron. Por quê? Porque vou ter mais cargas positivas atraindo os elétrons, que são as cargas negativas. Então, na tabela periódica, a energia de ionização ela vai crescer de baixo para cima, da esquerda para a direita. Uma outra propriedade periódica, afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Mais uma vez, lembrando, nós vamos trabalhar propriedades que estão relacionadas com os elétrons. Então, afinidade eletrônica vai lembrar elétrons. Muitos átomos podem capturar elétrons e originar íons com carga negativa.
A energia envolvida quando um elétron é adicionado a um átomo gasoso, o qual se encontra em seu estado fundamental, é chamada de eletroafinidade. Então, a eletroafinidade, o nome já diz, é afinidade com o elétron. Ou seja, é a capacidade que determinados átomos possuem de capturar um elétron que está vagando por aí, certo? A energia envolvida nessa captura do elétron, vamos chamar de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Bom, mais uma vez, eletroafinidade é energia liberada quando o átomo captura um elétron. Quanto menor o tamanho do átomo, maior a eletroafinidade. Portanto, na tabela periódica, o crescimento dessa afinidade eletrônica, ela vai se dar de baixo para cima, nas famílias, de baixo para cima. Por quê? Porque nessa situação, nós vamos ter o quê? A diminuição do átomo. Olha só o que está escrito aqui na tela. Cresce de maneira oposta ao raio, ou seja, quanto menor o raio, maior será a afinidade eletrônica, a eletroafinidade. E, no período, vai crescer igualmente. No caso anterior, vai crescer da esquerda para a direita, porque nesse sentido eu tenho o aumento do número atômico. E aí, quanto mais prótons, mais elétrons, e aí será maior essa afinidade. Então, a afinidade eletrônica, na tabela periódica, ela vai crescer de baixo para cima, da esquerda para a direita. Eletronegatividade. Então, mais outra propriedade relacionada, turma, diretamente com o elétron. Eletronegatividade é a força de atração sobre os elétrons de uma ligação. Mais na frente, nós vamos trabalhar ligações químicas, né? A ligação química é a ligação entre dois átomos. E essa ligação ela se dá por perda ou compartilhamento de elétrons. Então, se eu tenho compartilhamento de elétrons, eu tenho um átomo A compartilhando elétrons com o átomo B, pode ser que o átomo A, por exemplo, tenha maior eletronegatividade, ou seja, maior vontade de ficar com os elétrons do que o átomo B, certo? Então, a eletronegatividade ela vai se dar quando nós temos a ligação entre os átomos, a ligação química. E ela nada mais é do que a tendência que um determinado átomo tem de ficar, de puxar os elétrons para si, para perto de si, ok? Quanto menor o tamanho do átomo, turma, maior será a eletronegatividade. Ela não é definida para os gases nobres. Por quê? Nós vamos falar também daqui a algumas aulas. Os gases nobres, eles possuem esse nome, gases nobres. Por quê? Porque eles têm a tendência de não fazer ligações químicas. Bom, se eles não fazem ligações químicas, eu não vou ter a eletronegatividade. Por quê? Porque ela surge justamente quando se estabelece a ligação entre os átomos. Os gases nobres, na sua grande maioria, eles aparecem isolados, sozinhos. Eles não estabelecem ligações com outros átomos. Portanto, para eles, a gente não define a eletronegatividade. O comportamento, turma, da eletronegatividade na tabela periódica é similar às outras duas propriedades que nós comentamos. Ou seja, na tabela ela vai crescer de baixo para cima, certo? Porque há uma diminuição do tamanho do átomo e aí é maior essa atração. Também, na tabela periódica, ela vai crescer da esquerda para a direita. Todas as três propriedades que nós trabalhamos até agora têm esse mesmo comportamento. Crescem na tabela de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, você grava isso aí, turma. Ó, foca, ó, presta atenção. Todas as propriedades que
estiverem relacionadas diretamente ao elétron, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, estão relacionados aos elétrons. O comportamento na tabela será o mesmo. Vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. Bom, uma quarta propriedade que nós vamos trabalhar é a reatividade. Olha aqui, a reatividade de um elemento químico está associada à sua maior ou menor facilidade em ganhar ou perder elétrons. Assim, os elementos mais reativos serão tanto os metais, que perdem elétrons com maior facilidade, quanto os ametais, que ganham elétrons com maior facilidade. Então, metais tendem a perder elétrons com facilidade, ametais tendem a ganhar elétrons com facilidade. Esses elementos são os elementos mais reativos. E dentre todos os elementos, todos os metais e todos os ametais, os mais reativos para os metais é o elemento frâncio, que está justamente no extremo esquerdo da tabela periódica. E entre os ametais, nós temos o flúor, que está no lado oposto, na extrema direita, na parte superior, na extrema direita da tabela periódica. Então, esses extremos são os elementos mais reativos, o frâncio e o flúor. Bom, baseado em tudo que nós falamos, vamos resolver algumas questões. Primeira questão, presta atenção, turma. A primeira energia de ionização do bromo, número atômico 35, é 1139,9 kJ por mol. Assinale a alternativa que contenha as primeiras energias de ionização do flúor e do cloro, respectivamente em kJ por mol. Certo? Aqui estão os valores, certo? E vamos responder. Vamos começar fazendo a distribuição eletrônica dos elementos. Então, aparece aqui na tela para vocês a distribuição dos 3 elementos envolvidos. E, observando essa distribuição eletrônica, a gente percebe que todos os 3 elementos estão na mesma família. É a família 7A. Por quê? Porque possuem 7 elétrons na última camada, certo? O bromo é o maior dos 3. Então, ele vai ter a menor energia de ionização. O flúor e o cloro, como são menores do que o bromo, vão ter energias maiores, certo? E quem é o menor? É o flúor. Então, o flúor é o que vai ter a maior energia de ionização, seguindo do elemento cloro. E a alternativa que nos dá isso é a letra D. Então, letra D, a resposta correta. Mais uma. Considere o desenho a seguir, vocês estão observando na tela, referente à tabela periódica dos elementos. As setas 1 e 2 referem-se, respectivamente, ao aumento de valor das propriedades periódicas, ou seja, quais propriedades periódicas estão relacionadas aqui na tela. Então, observando a figura, turma, a seta 1 ela indica o aumento da esquerda para a direita. E a seta 2 indica o aumento de cima para baixo. Então, quais são essas propriedades? Olha só, se a gente observar, por exemplo, a letra E, potencial de ionização e potencial de ionização, ou seja, as duas sendo potencial de ionização, não pode ser, porque o potencial na seta 2 deveria ser o contrário, o aumento deveria ser de baixo para cima. Vamos à letra B, raio atômico. O raio atômico não pode ser, porque na seta 1 o crescimento deveria ser o contrário, deveria ser da direita para a esquerda. Então, a resposta possível é a letra A. Eletronegatividade, que falamos na tabela, ela vai crescer da esquerda para a direita, como a seta 1 está indicando, e o raio atômico, que na tabela periódica cresce de cima para baixo, porque assim aumenta a quantidade de camadas, a distância do núcleo até o último elétron. Então, resposta correta, letra A. Certo, turma? Então, vamos aqui recapitular. Todas as propriedades que estiverem relacionadas ao elétron,
o comportamento será semelhante. Vai crescer de baixo para cima, da esquerda para a direita, certo? O raio atômico ele vai apresentar um comportamento contrário. Tudo bem, turma? Espero que vocês tenham aprendido. Fique em casa aprendendo. Até a próxima.